Olá! O estudo do direito do trabalho nos mostra que ele surgiu principalmente a partir dos conflitos coletivos, da organização dos trabalhadores, das greves. Mas há uma tendência, tanto na academia quanto na vida prática, de uma valorização maior do direito individual do que do direito coletivo do trabalho. Da mesma forma, nos nossos estudos, geralmente prevalece o estudo de processo individual do trabalho do que do processo coletivo do trabalho. Nesta segunda parte da aula, nós vamos dar ênfase a esse aspecto mais coletivo da resolução dos conflitos, ou seja, os dissídios coletivos, e que tem muito a ver com a atuação das entidades sindicais e também com o poder normativo da Justiça do Trabalho. A respeito da atuação das entidades sindicais, eu lembro o artigo 8º da Constituição Federal, que dispõe sobre a liberdade de associação profissional ou sindical. Essa liberdade, entretanto, tem várias limitações. Como a gente percebe já no inciso 2º deste mesmo dispositivo, que veda a criação de mais de uma organização sindical numa mesma base territorial. E a própria forma como são organizados os sindicatos no Brasil, que são a partir das categorias profissionais ou econômicas, o que também não deixa de ser um limite a essa liberdade sindical. Apesar disso, não há dúvida da importância da atuação dessas entidades de classe para a solução dos conflitos coletivos. É necessário que haja representantes de trabalhadores e de empregadores para negociarem esses conflitos. Fala-se tanto, e na reforma trabalhista se falou muito, sobre se colocar o negociado acima do legislado. Mas como pode haver negociação se não tem quem negocie? Como é que se pode esperar que cada trabalhador, de forma individual, tenha condição de negociar com as empresas, com seus patrões? Isso é inviável. E, nesse sentido, há um certo paradoxo da visão do liberalismo. De um lado, defende que haja negociação e não um direito estatal para regulamentar as relações de trabalho. Mas, por outro, há toda uma ação para enfraquecimento das entidades sindicais. Quanto ao poder normativo da Justiça do Trabalho, ele é alvo de muitas críticas. Esse poder é o que é dado pelo Estado para que a Justiça do Trabalho, quando as próprias entidades que representam as categorias profissionais e econômicas não conseguem resolver seus próprios conflitos coletivos, cabe sim à Justiça do Trabalho, por meio da sentença normativa, estabelecer cláusulas gerais, normas gerais, para regulamentar a relação entre essas categorias. Por outro lado, isso pode levar à acomodação das categorias, delas mesmas não procurarem resolver seus conflitos coletivos. Além disso, há também o despreparo técnico do Poder Judiciário para tratar dessas questões. No entanto, diante da manifesta fragilidade de muitas entidades sindicais no Brasil, é possível justificar, sim, ainda a necessidade do poder normativo da Justiça do Trabalho. É comum se dizer que esse poder normativo ele se manifesta no vazio da lei ou no vazio de cláusulas convencionadas, mas é claro que esse poder não é um poder sem limites. Nesse sentido, também é muito comum vários autores se referirem a uma famosa decisão do TST da lavra do ministro Coqueijo Costa, que diz o seguinte: o poder normativo atribuído à Justiça do Trabalho limita-se ao norte pela Constituição Federal, ao sul pela lei, a qual não pode contrariar, a leste pela equidade e o bom senso, e a oeste pela regra consolidada do artigo 766,
conforme a qual, nos dissídios coletivos, serão estipuladas condições que assegurem justo salário aos trabalhadores, mas permitam também justa retribuição às empresas interessadas. O artigo a que se refere a decisão do ministro está entre aqueles da CLT que tratam das disposições preliminares do processo judiciário do trabalho. Mas os artigos da CLT que tratam de modo específico dos dissídios coletivos são os artigos 856 e seguintes, que tratam desde a forma de como se iniciam esses dissídios, na chamada instauração de instância, depois como se dá a tentativa também de conciliação nesses dissídios e o julgamento desses dissídios, a extensão das decisões, das chamadas sentenças normativas, e também da revisão dessas decisões quando as condições de trabalho tiverem se modificado, o que pode ser visto nos artigos 873 até 875 da CLT. Além da CLT, há outras leis esparsas que tratam da matéria, a exemplo da Lei 4.725 de 65, e já se percebe na redação dessa lei a preocupação de que a Justiça do Trabalho tenha a ajuda de outros órgãos para poder resolver esses dissídios coletivos, principalmente quando se tratam de dissídios de natureza econômica, porque, como foi dito anteriormente, o Poder Judiciário não dispõe de competência técnica para resolver esses conflitos sem recorrer a esses órgãos. E quando eu me refiro especificamente à dificuldade para os dissídios de natureza econômica, é porque existem vários tipos de dissídio, como são classificados pelo próprio regimento interno do TST, no seu artigo 241, que dispõe que os dissídios coletivos podem ser de natureza econômica para a instituição de normas e condições de trabalho, mas podem ser também de natureza jurídica ou de interpretação, que é justamente para interpretar cláusulas de sentenças normativas ou de instrumentos de negociação coletiva, acordos e convenções coletivas que já existam. Podem ser ainda originários, quando não existam ou não estejam em vigor normas e condições especiais de trabalho decretadas em sentença normativa, de revisão, quando se destinam a reavaliar normas e condições coletivas de trabalho pré-existentes e que se tornaram injustas ou ineficazes pela modificação das circunstâncias que as ditaram, e ainda podem ser de declaração sobre a paralisação do trabalho decorrente de greve. No que se refere especificamente à greve, embora esse artigo do regimento interno do TST fale do dissídio para declaração sobre a paralisação do trabalho decorrente de greve, que seria mais para dizer se a greve é ou não abusiva, o fato é que, além de dizer se essa greve ou não é abusiva, os tribunais podem também falar sobre o mérito das reivindicações dessa greve. E é o que se encontra na Lei 7.783, de 89, no seu artigo 8º. Essa lei dispõe sobre o direito de greve e no artigo 8º dispõe que a Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, deve decidir sobre a procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao tribunal publicar de imediato o competente acórdão. Lembro ainda a Lei 7.701 de 88, que dispõe sobre a especialização de turma dos tribunais em processos coletivos. E aí me refiro especificamente ao TST. Essa lei, no artigo 1º, dispõe que o TST, nos processos de sua competência, será dividido em turmas e sessões especializadas para a conciliação e julgamento de dissídios coletivos de natureza econômica ou jurídica,
além de dissídios individuais. E é importante, para que a gente tenha uma ideia de como pensa e como se posiciona o tribunal a respeito desse tema, que a gente consulte as orientações jurisprudenciais da seção especializada em dissídio coletivo. Fazendo uma comparação entre a fisiologia dos dissídios individuais e dos dissídios coletivos, é possível perceber que a casa construída para abrigar e resolver os dissídios individuais é a vara do trabalho, enquanto que o prédio construído ou os prédios construídos para se resolverem os dissídios coletivos são os tribunais, sejam os TRTs ou o TST, quando a competência para o dissídio coletivo for originária do TST por abranger a jurisdição de mais de um tribunal regional do trabalho. Por outro lado, quando se fala em dissídios coletivos, não é possível se falar sobre esse tema sem discutir a questão sindical no Brasil, a liberdade sindical a que nós nos referimos, o próprio poder normativo da Justiça do Trabalho e a discussão sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. Esse tema também se refere ao exercício do direito de greve, e todos esses assuntos devem ser sempre vistos à luz do que dispõe a nossa Constituição Federal. E eu lembro, para encerrar, o disposto no artigo 114 da Constituição Federal, nos seus parágrafos 2º e 3º. Diz o parágrafo 2º do artigo 114 que, quando qualquer das partes se recusa à negociação coletiva ou à arbitragem, que também é outro meio para se resolver os conflitos, é facultado a essas partes, de comum acordo, ajuizar o dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir esse conflito, respeitadas as disposições mínimas legais e convencionais, talvez aqueles limites de que fala a decisão do ministro Coqueijo Costa, ao norte, sul, leste e oeste. E o parágrafo 3º do mesmo artigo diz que, em caso de greve, quando se referir à atividade essencial e que haja possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Penso que, a despeito das críticas que são feitas ao poder normativo da Justiça do Trabalho, muitas delas procedentes, e também tendo consciência das dificuldades que a Justiça do Trabalho tem para exercer esse poder normativo, que não há dúvida da relevância do seu papel para resolver esses conflitos, esses dissídios coletivos, como diz a Constituição, pois esses dissídios, eles dizem respeito não apenas a interesses de categorias profissionais ou de categorias econômicas, mas dizem respeito a interesses de toda a sociedade. Longe de mim querer fazer a cabeça de ninguém pelo simples fato de ser juiz do trabalho, mas também me sinto no direito de emitir as minhas opiniões. Penso que cada pessoa, a partir do seu próprio senso crítico, tem condição de chegar às suas próprias conclusões. Só me resta agradecer do fundo do coração a você que assistiu à exposição até agora. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.